caríssimos alunos, sejam bem-vindos às nossas aulas do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 1 e o objeto de conhecimento é ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre o espaço territorial do Brasil, sua extensão, posição geográfica, os fusos horários e a divisão regional. A partir de agora, fiquem ligados nesta aula. Vamos lá! Bem, gente, o nosso território, ele é vasto e fascinante. Nesta aula, vamos falar sobre a localização do Brasil, aprendendo sobre qual continente da Terra o Brasil está localizado e qual desses continentes. Iremos aprender sobre a localização do Brasil quanto aos hemisférios da Terra, quanto às zonas térmicas. Estaremos aprendendo sobre os pontos extremos do nosso território brasileiro, e também sobre os fusos horários que compreendem esse território. É como se a gente fosse fazer um passeio pelos cômodos da nossa casa, onde cada detalhe nós estaremos verificando aí as suas características únicas. Então, acompanhem comigo, onde eu estarei utilizando este recurso para mostrarmos aqui, para início de conversa, a localização do nosso território brasileiro de acordo, com os continentes. Então, a gente vai verificar a seguir, nesta animação, que o território brasileiro ele é um território bem extenso, né? Ele está localizado, a gente precisa verificar que a nossa Terra, ela compreende os 6 continentes, né? A América, África, Ásia, Europa, a Oceania e a Antártida. Em qual desses continentes o território brasileiro está localizado? E aí a gente vai verificar que o Brasil está localizado no continente América. Vamos verificar? Aí a gente verifica que a América ela está dividida aí em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil, ele é um subcontinente que faz parte aí da América do Sul. A seguir, a gente vai verificar o território brasileiro, que faz parte aí da América do Sul, sendo o maior país em área territorial. É o maior país da América do Sul e é o 5º maior país do mundo, ficando atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, e aí nós temos o nosso território brasileiro, que tem cerca de 8.519.000 quilômetros quadrados. Esse território, ele é bem grandão, ele tem amplas fronteiras terrestres e marítimas. Então, o nosso país, ele é um país de dimensões continentais. E aí a gente vai verificar que esse país, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. É uma outra característica do território brasileiro. Mas 2 países, o Chile e o Equador, são países que não fazem fronteira com o território brasileiro. Então, o Brasil, que é um país bem grandão, ele tem um tamanho, uma área territorial quase que do tamanho do continente europeu. Então, vimos que o Brasil faz parte do continente americano, mais precisamente da América do Sul. E aí a gente vai continuar verificando a localização do Brasil agora quanto aos hemisférios da Terra. Vamos verificar no nosso mapa que, através desse planisfério, a gente vai verificar os hemisférios da Terra, onde o nosso planeta ele é dividido em 4 hemisférios. De acordo com a linha do Equador, a Terra ela é dividida em hemisfério norte e hemisfério sul,
Então, tudo que está acima da linha do Equador está no hemisfério norte e tudo que está abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. E de acordo com o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano da Terra, nós temos a divisão do nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. E o Brasil, em qual ou em quais desses hemisférios o nosso território está localizado? Observem aí, o território brasileiro aí que está destacado na cor vermelha no nosso planisfério. Qual é a localização desse território quanto a esses hemisférios? A maior parte do território brasileiro, que é essa parte que está abaixo da linha do Equador, está no hemisfério sul da Terra. Uma pequena parte do território brasileiro, que está acima da linha do Equador, está no hemisfério norte da Terra. Tomando como referência o meridiano de Greenwich, o território brasileiro ele está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental. Então, podemos dizer que o território brasileiro ele tem terras no hemisfério sul, na sua maior parte, e uma pequena porção de terras no hemisfério norte, e ele está totalmente localizado no hemisfério oeste da Terra, a oeste de Greenwich. Mas agora que nós já conhecemos a localização do Brasil quanto aos hemisférios da Terra, eu quero mostrar para vocês um lugar bem legal aqui, que é bem curioso, né? Que é o Marco Zero, que fica lá em Macapá, no estado do Amapá. Então, o Marco Zero é esse monumento, né? Que ele indica o ponto exato da passagem da linha do Equador. Isso quer dizer que eu estou nesse momento no hemisfério. Se eu der alguns poucos passos, eu vou estar no outro hemisfério da Terra. Isso porque o território brasileiro tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. Que legal, né, gente? Isso é bem interessante a gente saber que nós podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo quando estamos diante desse monumento, o Marco Zero, lá em Macapá, no estado do Amapá. Dando continuidade, vamos verificar a localização do território brasileiro quanto às zonas térmicas da Terra. Então, vamos verificar aí no nosso texto que 92% do território brasileiro está na zona intertropical, ou seja, que também é chamada de zona tropical. E aí a gente vai destacar aqui a zona intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Porém, 8% das terras do território brasileiro está na zona temperada sul, que é a zona que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Mas vamos entender melhor o que são essas zonas térmicas. Neste mapa, observem aí essas faixas climáticas, que são as áreas de incidência, as zonas de incidência de radiação solar. Essas faixas climáticas, elas são uma divisão do nosso planeta de acordo com a quantidade de luz e calor recebidos do Sol. Então, nós temos a zona tropical, né? E nós temos essa faixa vermelha que está bem ao centro do nosso mapa. Nós temos no hemisfério norte a zona temperada norte e nós temos a zona polar ártica. No hemisfério sul, nós vamos ter a zona temperada sul e a zona polar antártica. Na zona tropical, a maior é uma região do nosso planeta em que os raios solares eles chegam com maior intensidade.
Isso porque o nosso planeta ele está inclinado em relação ao seu eixo imaginário de rotação. Por isso, essa faixa climática do nosso planeta, a zona tropical ou zona intertropical, ela recebe uma grande quantidade de radiação solar. Então, nessas áreas, todos os lugares, os países que estão dentro dessa faixa climática, eles recebem muito calor. Então, eles têm um clima quente e úmido. Nas zonas temperadas, tanto na zona temperada norte e na zona temperada sul, as temperaturas elas são mais amenas. E aí, nessas zonas, as estações do ano elas são bem marcantes. E nas zonas polares, tanto a zona polar ártica quanto a zona polar antártica, são as zonas mais frias do nosso planeta, onde se registram temperaturas muito baixas. Mas aí, gente, em quais dessas zonas o nosso território brasileiro está localizado? No nosso texto, e aí a gente frisa aqui, utilizando o nosso planisfério, que 92% das terras do Brasil, elas que corresponde a essa parte aqui do território brasileiro, 92% de suas terras, elas estão na zona... Perdão, gente. A maior parte do território brasileiro, ele está aqui na zona... Só grifar aqui, circular, na verdade, melhor para que vocês entendam. 92% das terras do Brasil está na zona tropical, que é uma região onde se faz muito calor. E apenas uma pequena parte do território brasileiro, que corresponde a essa pequena porção aqui do território brasileiro, compreendendo a maior parte da região sul do Brasil, ela está na zona temperada sul. Ou seja, o Brasil está, de acordo com as zonas térmicas da Terra, ele está localizado na zona tropical e na zona temperada sul, uma pequena parte. Dando continuidade, a gente vai verificar, vamos verificar agora os pontos extremos do território brasileiro, verificando os limites do nosso território. E aí a gente vai verificar, primeiramente, utilizando este mapa, antes de nós falarmos dos pontos extremos, que o Brasil, ele tem, devido ser um país de grande extensão territorial, o Brasil, ele tem uma grande faixa litorânea. Essa linha vermelha no mapa, ela vai indicar aqui, a área litorânea, a faixa litorânea do nosso país, ou melhor, a fronteira litorânea. São cerca de 7.367 quilômetros de litoral, aí que é as terras que estão voltadas para o oceano. O território brasileiro, ele tem 15.719 quilômetros de fronteira terrestre, onde observem a linha verde que vai indicar aí a fronteira terrestre do nosso país. Como já disse, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Agora sim, vamos verificar os pontos extremos do nosso território. Vocês sabiam que o ponto mais extremo ao norte do território brasileiro, ele está mais próximo do Caribe do que de São Paulo? Vamos verificar qual é o ponto extremo ao norte do Brasil, que nós chamamos de ponto mais setentrional. Então, o ponto mais extremo do território brasileiro, que é o ponto mais setentrional, que está ao norte, é a nascente do rio Ailã, que fica no estado de Roraima. O ponto extremo mais ao sul do território brasileiro fica aqui, em Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, que é chamado de ponto mais meridional.
né, que é o ponto ao sul do território brasileiro. Meridional e austral é a mesma coisa. E aí a gente verifica que o ponto mais extremo do território brasileiro, a leste, que é o ponto mais oriental, nós temos Ponta dos Seixas, o ponto mais extremo a leste. E a oeste do território, Ponta dos Seixas, tá, gente? Fica no estado da Paraíba. O ponto extremo mais oeste do território brasileiro, a oeste do território, é a nascente do rio Moa, né, que fica aqui no estado do Acre. Então, nós temos aí 4 pontos extremos, que são os limites do território brasileiro. E aí, vamos conhecer um pouquinho das paisagens que marcam esses pontos extremos do território brasileiro. Observem estas imagens. Estes lugares é onde se encontram os pontos extremos. Na imagem 1, vocês verifiquem o ponto extremo ao norte, que é a nascente do rio Ailã. Nós temos aí um trecho do rio. Ao sul, nós temos Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, né, que é uma área litorânea. Nós temos a figura 3, a imagem 3, a leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. Né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecer esse lugar, que tem paisagens exuberantes, onde se formam praias muito bonitas, né? Espero poder conhecer os outros pontos extremos e vocês também espero que tenham essa oportunidade. E na imagem 4, nós temos o ponto extremo a oeste, onde está a nascente do rio Moa, aí no estado do Acre. Verifique aí a nascente desse rio. Dando continuidade, muitas vezes a gente se pergunta, professora, por que em algumas regiões do Brasil é 1 hora e em outras regiões do Brasil nos relógios são marcadas outras horas? Isso está relacionado aos fusos horários do Brasil, onde o Brasil ele está inserido em mais de um fuso horário. E nós vamos conhecer os fusos horários do território brasileiro. Mas antes de nós falarmos dos fusos horários do Brasil, é importante a gente lembrar o que são fusos horários. E aí a gente verifica no nosso texto que os fusos horários são faixas imaginárias que dividem a Terra em 24 partes com o mesmo horário, ou seja, a Terra ela está dividida em 24 fusos horários. Cada um desses fusos, ele mede 15 graus de longitude da circunferência terrestre. Então, na Convenção Internacional do Meridiano, que foi realizada lá em 1884 em Oslo, foi realizado um cálculo, né, para se estabelecer os fusos horários da Terra. Então, esse cálculo ele foi feito com base, né, na circunferência da Terra, onde a Terra gira 360 graus, né, e ela leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Então, nós temos aí 360 graus dividido por 24, que é igual a 15. Então, cada fuso mede 15 graus de longitude. E nessa conferência, o meridiano de Greenwich, ele foi escolhido como referência para calcular as horas. Agora, observem nesta imagem a seguir os fusos horários da Terra. Nós temos aí em destaque, na cor vermelha, o meridiano de Greenwich, que é o fuso de referência para a contagem das horas no mundo. Então, ele é o meridiano de 0 graus. Cada fuso horário da Terra, cada fuso de 15 graus, ele é delimitado por 2 meridianos. Observem que, à medida que se afasta do meridiano de Greenwich, na direção leste, nós vamos ter aí um aumento das horas. Então, observem aqui
que a leste de Greenwich, as horas elas vão aumentando. E a oeste de Greenwich, as horas elas vão diminuindo. Então, nós temos aí valores, né, indicando a leste mais 1, mais 2, mais 3, pois à medida que nos afastamos, nos afastamos do meridiano de Greenwich, os lugares que estão a leste de Greenwich, eles estão com as horas adiantadas. E os lugares que estão a oeste de Greenwich estão com as horas atrasadas. E aí a gente verifica no próximo mapa que se todos os países eles seguissem a regra do jogo, ou seja, aquilo que foi estabelecido na Convenção Internacional do Meridiano, quando foram criados os fusos horários da Terra, se todos os países eles ficassem certinho dentro de um fuso, né, seria diferente. Mas o que acontece? Cada país, ele resolveu, né? Cada país, ele escolheu adotar aí fusos horários de acordo com as necessidades das pessoas, para facilitar as relações comerciais, as viagens, entre outras atividades aí que fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, os países, eles adotam o limite prático, né? Onde nós vamos ter alguns países que estão localizados em mais de um fuso horário da Terra. Então, por isso, alguns países eles têm fusos quebrados, né? Como se meia hora ou 45 minutos de diferença. Então, observem, por exemplo, a Rússia. Observem que ela é um país bem grandão. Ela tem mais de um fuso horário. Então, o país todo, ele não está dentro de um único fuso horário, como foi definido, como foi estabelecido lá na Convenção, onde se estabeleceu os limites teóricos, onde cada país estaria dentro de um fuso horário. Mas vamos falar do Brasil. O Brasil, que é um país bem grandão, né, é um país de grande área territorial, ele também está localizado em mais de um fuso. Então, no Brasil, nós temos horas diferentes no nosso território. Por quê? A gente vai verificar que o território brasileiro, ele está a oeste de Greenwich, como verificamos anteriormente a localização do Brasil quanto aos hemisférios. O nosso território está totalmente no hemisfério oeste ocidental. Isso quer dizer que o nosso país está com as horas atrasadas em relação a Greenwich, ao fuso de Greenwich. Vamos acompanhar esse texto observando que o Brasil, né, que se encontra no hemisfério ocidental ou oeste, que é a mesma coisa, ele possui seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a localização do território brasileiro é dividida em 4 fusos horários. Ou melhor, nosso território, ele abrange aí 4 fusos horários. E a demarcação oficial, a hora legal no nosso país, o fuso que marca a hora oficial é o fuso de Brasília, né? A hora de Brasília que fica no Distrito Federal. Observem este mapa dos fusos horários do Brasil. Observem aí os 4 fusos horários do território brasileiro. Então, nós vamos ter o fuso -2, né? Isso quer dizer que ele está com 2 horas de atraso em relação ao fuso de Greenwich. Então, o fuso -2, ele abrange algumas ilhas oceânicas. E aí a gente vai verificar que, como o arquipélago de São Paulo e São Pedro, arquipélago de Fernando de Noronha, entre outras ilhas. Então, esses lugares, eles têm 2 horas atrasadas em relação ao fuso de Greenwich, onde está a cidade de Londres. Então, por exemplo, quando forem 12 horas lá em Londres,
Nessas ilhas oceânicas serão 10 horas da manhã. Também o território brasileiro abrange aqui o fuso -3. Então todos onde está o fuso de Brasília, que compreende todos os estados que estão aí na cor amarela no mapa, eles estão aí fazendo parte do mesmo fuso de Brasília. Então, todos os lugares que estão dentro de um mesmo fuso, eles têm a mesma hora. É o caso desses estados. Todos esses estados em amarelo, eles estão no fuso -3. E nesse fuso está o fuso, que também está o fuso de Brasília, que marca a hora oficial do país. Então, todos esses estados, eles estão com 3 horas atrasadas em relação a Londres. Então, se Londres forem 12 horas, lá nesses estados, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, entre outros, serão 9 horas. O fuso -4, ele abrange os estados do Amazonas. Observe aí que ele abrange a maior parte do estado do Amazonas, o estado de Roraima, de Rondônia, de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, todos esses lugares que estão dentro do fuso -4, eles estão com 4 horas de atraso em relação a Londres. Por exemplo, quando forem 12 horas em Londres, no Amazonas, no Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, serão 8 horas. Também nós temos o fuso -5, onde nós temos uma parte do Amazonas, né? A gente vai verificar essa partezinha que eu marquei com X, que compreende 13 municípios do Amazonas, que estão aí a oeste do Amazonas, e também o estado do Acre, que está localizado aí no fuso -5. Então, isso quer dizer que o Acre e esses municípios do Amazonas, eles estão com 5 horas de atraso em relação ao fuso de Greenwich. Então, quando forem 12 horas em Londres, que faz parte do fuso do meridiano de Greenwich, nesses lugares, no oeste do Amazonas e no estado do Acre, serão 7 horas. Bem, gente, então nós conhecemos aí várias características do território brasileiro, observando a localização desse vasto território. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!